Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo do Partido Socialista e, em particular, o Primeiro-Ministro, afirmaram sempre que a postura de Portugal em relação à Europa, enquanto este Governo estivesse em funções, ia ser uma postura de uma voz forte de Portugal na Europa. E já vimos várias vezes o Primeiro-Ministro reclamar essa voz forte, vimos menos vezes conseguir resultados dessa estratégia que anunciou. No início deste ano, há duas matérias em termos europeus que são essenciais para verificarmos se aquilo que foi proclamado sempre pelo Primeiro-Ministro tem correspondência prática ou não tem. Por um lado, temos a negociação do quadro financeiro plurianual e, por outro lado, temos a presidência portuguesa que virá a ter lugar no primeiro semestre do ano que vem. Relativamente à presidência portuguesa, teremos a oportunidade de falar daqui para a frente, mas há já um dado que nos preocupa sobre o programa dessa presidência. Foi anunciado pelo Primeiro-Ministro como prioridade máxima da presidência portuguesa a relação da União Europeia com a África. E nesse contexto que, durante a presidência portuguesa, iria realizar-se a Cimeira União Europeia-África. Acontece que essa cimeira já foi deslocada no calendário da presidência portuguesa para a presidência alemã. Ou seja, aquele que era o principal pilar da estratégia portuguesa e da sua presidência ficou por terra e não vai realizar-se. Está ainda por perceber qual vai ser a alternativa que o Governo vai ter para conseguir concretizar esta prioridade. Por outro lado, e falando da questão do quadro financeiro plurianual, nas primeiras audições que houve do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ainda na legislatura anterior, neste Parlamento, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros desdenhou sempre a possibilidade de Portugal definir uma estratégia com os países da coesão, achando que Portugal devia falar com todos, devia até ter como prioridade falar com os países mais fortes dentro da União Europeia. E, nesse contexto, disse que punha completamente de parte a hipótese de vetar aquele que fosse o resultado final da proposta de quadro financeiro plurianual. É a altura de fazermos o balanço desta estratégia negocial. Esta estratégia negocial do governo português, em termos de valor, até ao momento não assegurou nem na coesão, nem na PAC que Portugal conseguiria proteger os seus interesses num e noutro fundo. Não conseguiu, do ponto de vista do cofinanciamento, garantir que aquilo que hoje em dia é um cofinanciamento de 15% pode não passar para 25% ou até para 30%. Na distribuição do quadro financeiro plurianual entre os diferentes fundos, não conseguiu também assegurar que Portugal conseguiria, do ponto de vista estratégico, ter uma boa distribuição destes valores. Não conseguiu sequer também concretizar aquela que é a agenda europeia, que tem como prioridades o Green Deal ou a transição digital, para as quais nós não fazemos ainda a mínima ideia de qual vai ser o enquadramento de Portugal. Neste sentido, é a altura de questionar o Governo de Portugal sobre os resultados que não atingiu e sobre aquilo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros nos disse hoje, que era a única coisa boa da atual proposta que está em cima da mesa, que é a proposta do Sr. Presidente do Conselho, que é, pasme-se, 2 novas taxas. Ou seja, o Governo português até ao momento não conseguiu a concretização de nenhum dos interesses nacionais na negociação e dá-se por feliz por a proposta que está neste momento em cima da mesa introduzir 2 novas taxas, uma sobre o plástico e outra sobre o comércio de emissões. Desde o início que dissemos que a estratégia do Governo era errada. Desde o início que dissemos que Portugal devia ter uma estratégia que permitisse, junto com aqueles países com quem agora fomos à pressa reunir, verificar quais eram os interesses comuns e como é que dentro desses interesses comuns podíamos puxar a negociação mais para a proposta inicial do Parlamento Europeu e afastá-la de outras propostas, como foi a da presidência finlandesa ou a atual do Presidente do Conselho. Nesse sentido, aquilo que é preciso agora voltar a exigir ao Governo português é coerência com aquilo que foi a sua estratégia. Vão ou não vão até ao fim com aquilo que definiram inicialmente? Nós achamos que não devem ir. Achamos que devem repensar essa estratégia. Achamos principalmente que esta é a altura de pôr em cima da mesa um instrumento fundamental da negociação. O Ministro dos Negócios Estrangeiros disse no início das negociações que o veto estava fora de hipótese porque não ia ser preciso e porque tinha a certeza que Portugal ia conseguir uma boa negociação. Até ao momento não o conseguiu.
E, portanto, é fundamental saber-se se o Partido Socialista, que no Parlamento Europeu já criticou o ponto atual das negociações, que no Parlamento Europeu, através dos seus eurodeputados, já admitiu a hipótese de Portugal vir a vetar a proposta final, se aqui no Parlamento Nacional o Partido Socialista diz o mesmo e mais, se recomenda ao Governo que ponha em cima da mesa esse instrumento fundamental. Da parte do CDS, desde o início que dissemos que o veto não deveria ser excluído, porque se o excluíssemos perdíamos força. Desde o início dissemos que era preciso assegurar que o valor global não descia e isso não está assegurado nem para a coesão, nem para o segundo pilar da PAC. Desde o início dissemos que as comparticipações não deviam piorar a nossa situação e até ao momento estão a piorar. É por isso que achamos que o veto tem que estar em cima da mesa, que a defesa do interesse nacional implica que o governo português admita que definiu mal a estratégia para esta negociação, corrija, se aproxime da posição inicial do CDS. Para isso terá a nossa solidariedade, mas terá que ter como prioridade defender o interesse nacional.